Só isso. E com certeza hoje faria uma diferença do caralho no jogo. Tá entendendo? Independente de ter vindo na quinta-feira pro VAR, ele faria diferença hoje. Entendeu? Então, o problema tá aí. Tá na diretoria, tá em quem te contrata. Essa é a diferença. Bom, é o seguinte, a gente tem muita coisa pra gente poder falar. Todo mundo que tá aí no chat aí, sinta-se abraçado, a gente vai falar muito, né, aqui. Eu acho que a gente vai falar sobre essa situação do Carille. O Carille, ele tem problema mesmo de visão, ele tem problema ali de óculos, né? Ele demora a mexer muito no time do Vasco, mas também tem um contraponto, o time é muito fraco, tem muita deficiência técnica. E é o que eu falo aqui, cara, todo pós-jogo, quando o Vasco joga com uma equipe grande, como foi hoje o caso do Flamengo. O problema do Vasco é um problema administrativo. Porra, tá na cara. O Pedrinho, sob o comando técnico aí sob o comando do Vasco, ele tá totalmente perdido, irmão. Ele tá perdido. Ele tá perdido. O ano começou, a gente já sabia que o Vasco da Gama tinha problemas técnicos aí no seu elenco muito grande, cara. Eu acho que o Júlio entrou num ponto aí essencial, tá? Essencial que o Júlio entrou, de dizer o seguinte: 95% do elenco hoje do Vasco, esse que perdeu para o Flamengo, foi a 777 Partners que contratou. O que a gente tem que chamar a atenção é onde estão os reforços que o seu Pedrinho contratou para o Vasco da Gama. Desde o ano passado, cadê os reforços que o seu Pedrinho contratou para o Vasco? O seu Marcelo Santana, ele tem que ir pra puta que o pariu. E as pessoas têm que ficar parando de passar pano. Ai, que o Pedrinho é bonitinho. Ai, que o Pedrinho, não fosse o Pedrinho. Tem que parar com isso, irmão. Que o Pedrinho tirou 777. Entendeu? Tem que parar com isso. Exatamente. As pessoas precisam parar sobre isso. Eu vou deixar todo mundo falar, só para não perder que eu acho assim. Porra, o Léo Jardim, goleiro contratado pela 777 Parques. Paulo Henrique, contratado pela 777 Parques. João Vitor, idem. Piton, idem. Hugo Moura, idem. Jair, idem. Cocão, idem. Vegete, idem. Porra, de todos os atletas que, porra, o Pedrinho contratou, a gente tinha hoje o Lucas Freitas, o Ryan já era da base, o Coutinho, que mais tarde a gente vai falar sobre essa situação do Coutinho, que não dá, meu irmão, não dá. E tá o Vasco aí sendo humilhado, passando por chacota. E eu não vou romantizar. Ah, mas que o Vasco foi melhor no primeiro tempo. Foda-se. O que importa são os 90 minutos. É o produto final, é o resultado. Eu não vou ficar romantizando 20, 30 minutos que o Vasco jogou bem. A gente tá com jejum aí. Daqui a pouco vai chegar a 40 jogos que o Vasco só venceu o Flamengo em 3 partidas. Isso é humilhante, isso é degradante. Ainda mais para uma instituição gigante como é o Vasco da Gama, porra. A gente tem que falar isso para as pessoas entenderem, porque é humilhante. É humilhante. Então chega um cara lá no Vasco, um presidente lá no Vasco, que fica, reclama pra caralho, chora pra caralho. Entendeu? E pouco faz. Porque olha os reforços aqui da era do Pedrinho, tá? Olha os reforços da era do Pedrinho. Vamos lá. Felipe Coutinho. Daqui a pouco eu vou falar o que tem que ser feito com o Felipe Coutinho e com o País. Felipe Coutinho. Souza e Alex Teixeira. Cadê Souza e cadê Alex Teixeira? Os dois estão ganhando 250 mil reais por mês, onerando a folha do Vasco da Gama. O Vasco tem que mandar pra casa do caralho também. O Vasco gastou 20 milhões de reais nas contratações de Maxime Domingues e de Jean David. Cadê esses caras? Que o técnico, são contratações de merda. Contratações de merda. O Pedrinho não agregou em nada nessa janela do ano passado. Aí vem esse ano. Como se o time do Vasco fosse bom. Aí ele traz um monte de jogador para poder compor a porra do elenco. Vamos falar a verdade aqui. Aí traz Daniel Fusato para ser reserva, né? Traz o Lucas Oliveira para ser reserva.
Traz o Maurício Lemos, que, porra, que não consegue se recuperar fisicamente. Mais um que eles trazem desse jeito. Trouxe o Tietê. Aí agora, na última semana, para dar um cala-boca na torcida do Vasco, após não ter conseguido trazer Bruma, Brian, Rony, sai desses três. Meu irmão, estão brincando de se gastar dinheiro no Vasco da Gama. E quando você tem um time assim ridículo, igual esse, tecnicamente, você precisa pelo menos trazer um treinador que esteja no nível superior para que você verdadeiramente você possa jogar de igual para igual com outro clube. Porque é o seguinte, meu irmão. Porque é o seguinte, hoje o nosso treinador ele tem uma visão muito, mas muito limitada. E não tem que se culpar o Carille, não. Alguém colocou o Carille no Vasco da Gama. Alguém colocou o Carille no Vasco. Tem que se cobrar de quem colocou o Carille no Vasco. Alguém colocou ele lá. Diretoria toda. Então, cara, eu não estou aguentando. A gente tem um presidente que só chora, uma torcida que, na grande maioria, faz dele um coitadinho. Ninguém pediu para ele ser presidente do Vasco. E eu estou fazendo uma cobrança pública aqui, porque daqui a pouco já vai para 2 anos de mandato. E se não abrir os olhos, vai ficar na mesma putaria que ficou Jorge Salgado no Vasco, sem ganhar um jogo do Flamengo. Vai ficar do mesmo jeito e ninguém aguenta. Então isso é um problema de gestão. Isso é um problema de gestão que o Vasco da Gama está passando. Não foi para isso que o Vasco da Gama vendeu futebol. O Vasco todo jogo ser esculachado pelo Flamengo. Para que o Vasco todo jogo venha a ser humilhado, ridicularizado. Não foi para isso que o Vasco se tornou SAF. É uma vergonha. E eu vou cobrar aqui sempre. Sempre. Porque em termos de clássico, sinceramente, eu não sei se melhorou 777, eu não sei se melhorou. É porrada atrás de porrada quando enfrenta o Flamengo. Perde pro Fluminense. Passa um sufoco do caralho pra ganhar do Botafogo de 1-0. Com o time reserva, dentro de São Januário. Então, meu irmão, pode escolher a porra do gramado que for. Pode escolher o gramado que for. Pode jogar porra no gramado sintético, na grama normal. Meu irmão, não vai fazer milagre. O problema tá fora de campo. O problema está em quem contrata, em quem dá esse tipo de jogador pra gente disputar alguma coisa. Isso é o mais vergonhoso, porra. E tem que ser cobrado, porra. Tem que ser cobrado. Pra quem não sabe, o Vasco da Gama hoje é o 5º, 6º clube no país que tem a maior folha. Eu não posso achar isso aqui normal. Não posso. Não posso achar isso aqui normal. Que todo jogo eu falo a mesma coisa. O Vasco vai jogar com o Flamengo. Parece que é um time profissional jogando contra um sub-17, quando a questão é física. Mais uma vez, a gente está falando, manda embora essas porra que tá cuidando da parte física do Vasco. Os jogadores do Vasco estão igual ali, Bulldog no calor, tá assim, pra casa do caralho, andando em campo. Não conseguem jogar 90 minutos, uma preparação física, que não consegue preparar Coutinho, que não consegue preparar Payet, que não consegue preparar ninguém. É uma vergonha. O problema não é só dentro de campo. Futebol é feito fora de campo. Você tem que ter comando, você tem que ter estrutura. Se você não tem comando, se você não tem estrutura, tu não vai ganhar porra nenhuma. O futebol se profissionalizou. Virou um produto bilionário futebol. É isso, porra. É isso. Aí acaba o jogo. Eu ainda tenho que ficar ouvindo, porra, zoação de flamenguista, porra. Entendeu? Quem tinha que ser zoado é esse presidente que mantém o seu Daniel Félix como preparador físico do Vasco. Uma vergonha. Uma vergonha.
Um presidente que mantém lá o seu Marcelo Santana, que é uma vergonha, que é um ponto que a gente vai tratar aqui na nossa live, porque me fala, torcedor do Vasco, você gostando ou não gostando do meu canal aqui, faça um exercício de consciência, você gostando ou não gostando de mim. Qual foi o clube no Brasil que na última semana de janela trouxe 3 jogadores, olha o deboche, 3 jogadores para integrar o elenco em cima do clássico mais importante que a gente tem. Jogadores que fizeram 2 treinamentos. O seu Lloyd Augusto chegou aqui ontem, não dá nem para cobrar. Eu vou cobrar dos atletas que chegaram? Não, tem que cobrar dessa diretoria de merda, que trouxeram esses reforços na última hora, sem convicção. Eles não têm convicção. Tem que ser cobrado. Cada um deles, pelo que eles estão fazendo, a instituição Vasco da Gama. Eu não posso achar isso aqui normal, tá? O Palmeiras não faz isso, de mandar pro Abel Ferreira 3 reforços na véspera do jogo. O Botafogo não faz isso, o Fluminense não faz isso, o Flamengo não faz isso. Essa putaria é só aqui no Vasco, porra! Vamos acordar que o problema tá fora de campo. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Vasco e Flamengo é um clássico diferente. Enquanto eles não entenderem isso, que Vasco e Flamengo é um clássico diferente, que eu não posso levar Vasco e Flamengo como se fosse um jogo Vasco e Bangu. Porque se fosse Vasco e Bangu, tudo bem, eu boto 3 jogadores lá, recém-contratados, para poder jogar. Poxa. E se o Carille está fazendo merda, a função do seu Felipe, que eu não sei por que está lá no Vasco da Gama, não sei qual é a função do seu Felipe Maestro, não sei qual é a função dele, Felipe, no Vasco, entendeu? Ele tem que chegar e falar pro Carille, porra. Olha, é o seguinte, meu irmão, você tá mandando errado, não é assim. Tem que se explicar as sacanagens que estão acontecendo no departamento de futebol do Vasco, entendeu? Tem que se explicar. Porra, que eu aqui, eu não tenho rabo preso com o seu Pedrinho, eu não preciso de cadeira em Vasco TV pra coletiva, eu não preciso e tem que ser cobrado. Por que tem sacanagem nesse clube? Por que tem sacanagem? Por que a falta de critério? Por que eu tiro um menino como o Zuccarello, que o menino tava lá jogando como profissional, pra eu colocar 2 ex-atletas, para eu dar preferência para jogador estrangeiro? Qual é o tipo de critério? O esforço não foi relacionado em nenhum jogo, tá? E teve jogo aí que o Jair e o Paulinho jogou também. Tem desculpa não. Não foi. Aí hoje o cara é relacionado para poder ficar no banco de reserva. Eu quero saber qual é a sacanagem, porque eu não boto Capasso para ser relacionado. Que nesse time ele tem vaga. É muita sacanagem atrás de sacanagem. É muita sacanagem. O Vasco, sempre que teve time pica, campeão, tinha jogador de base no Vasco. Tinha jogador de base. A gente tem que resgatar isso também. Que a nossa base, ela não pode ser preterida por jogador meia-boca. Não pode. Não pode. E hoje eu só tinha 2 jogadores das categorias de base do Vasco jogando, que era o Rayan e o Coutinho. Que isso? Por que o menino Zuccarello não foi relacionado hoje? O Vasco ia ganhar o jogo? Provavelmente não. Mas, pô, tecnicamente hoje, ele tá jogando melhor do que alguns medalhões aí do Vasco. Muito melhor do que alguns medalhões aí no Vasco. E o que tem que ser dito também sobre essa situação dessa parte física, que esse departamento médico do Vasco tá um açougue. Dele que eu vou falar aqui. E se o Vasco não demitir o Carille, o Vasco vai ser rebaixado esse ano. Ponto. Já falei aqui, o Vasco vai ser rebaixado esse ano. Se o Carille continuar aí. Vasco vai ser rebaixado esse ano. Agora, o seguinte, tá todo mundo vendo aí. O João Vitor jogando na zaga, que merda que é.
Hoje ele caiu sozinho num lance lá, tá todo mundo vendo a merda. Tá todo mundo vendo que o Vasco precisa de mais um zagueiro. Tá todo mundo vendo que o Vasco precisa de mais um volante. Que o Hugo Moura, meu irmão, se ele sofreu uma lesão, eu não sei o que acontece. Tá todo mundo vendo que o Vasco precisa de mais um atacante. Porque o Vasco é muito refém dessa bola aérea, porque o Vegetti só sabe jogar desse jeito. Então o Vasco precisa ter uma alternativa de um jogador que joga por baixo também, com a bola do pé. Então, meu irmão, tá tudo errado. Quem tá contratando hoje no Vasco tá contratando mal. Os reforços, eu não vou culpar aqui o Garré, não vou culpar esses que chegaram, o Lloyd, nem o outro, o outro nem jogou, que é uma coisa que a gente tem que conversar aqui. Se paga 3,5 milhões de euros. Mais que o dobro do valor do mercado, cara. O clube fudido financeiramente. Meu irmão, 3,5 milhões. Aí, meu irmão, você sabe o que acontece? O Felipe, ele tem que pegar o rádio lá, ele tem que estar lá no banco e falar pro Carilho, olha só. Pô, você contratou um jogador de 20 milhões de reais, meu irmão. Tu não botou pra jogar hoje. É uma vergonha do caralho. O Vasco tá sem comando. As pessoas que estão lá no Vasco estão perdidos. Hoje o Vasco é o reflexo daquilo que está fora de campo. Certo? E é muito cômodo eu, Jura e Luiz chegar aqui, dar porrada só no treinador, que a gente vai dar porrada dele daqui a pouco, e deixar de falar aí de quem contrata. Então eu acho que o Jura abriu a live muito bem nesse sentido, né? Para poder falar. Que eu não tô satisfeito. Não estou satisfeito. Então, vou deixar aí o Luiz falar, depois o Jura vai falar, para a gente falar. Agora, o problema sempre é o mesmo. Parte física, ó, é tudo extra-campo. Preparador físico, um lixo. Tá? O Marcelo Santana não tem a mínima condição. Não tem. Fraco. Seu Felipe, a gente tem que entender o que ele está fazendo lá no futebol do Vasco. Qual é a função dele? Que até hoje eu não sei. Receber salário. Receber salário. E até já recebeu muito, né? Porque quando ele entrou, o Vasco devia 2 milhões e 300 mil para ele. Agora, porra, já tá faltando pouco, né? 140 mil, pelo menos tem gente recebendo nesse clube. Ô Luiz, tu pode falar depois que tu falar, fica na situação do jogo e depois o Jura vai falar aí. Eu vou ser muito claro, direto, objetivo, que acho que é importante ser tudo isso. O problema é, tudo no Vasco se romantiza. Eu acho que o início disso tudo, e hoje eu vou falar mesmo, não tenho respeito, a gente tem respeito por algumas figuras políticas, mas eu tenho que ser sincero, o Vasco tem 40 e tantos grupos políticos, para quê? Para bater palma para tudo isso, bater palma para Pedrinho? Para que existiu essa merda de movie? Para mim, para fuder a porra do Vasco. E eu vou bater sempre nesse movie. Foi a pior coisa que aconteceu. A pior coisa. Porque não é possível. De tantos grupos políticos, ninguém cobra dessa bosta de sempre Vasco. É o pior grupo político do Vasco, essa bosta. Esse grupo pelho. É um grupo pelho mesmo. De 3 ex-jogadores, entendeu? Todo mundo sabe. Felipe, Edmundo, o próprio Pedrinho. Que permite essa baderna no clube. Se o clube hoje está assim, é por conta da politicagem que é feita no Vasco. E também não vou dar de inocente para a oposição. Então, aí a oposição, que vão ficar aí batendo palma, achando tudo normal, normatizar, romantizar. Cadê a cobrança? A torcida já faz pra caralho. Cabe nós, torcedores comuns, fazer. A gente também tem que ter um papel fundamental, que é cobrar, que é protestar. Nós vamos aceitar semana que vem de novo, e mais outra semana, e no Brasileiro, por aí vai. É isso aí? É bater palma? É achar normal? A torcida do Vasco acha tudo normal também, né? Aceitar certos jogadores no Vasco, que não jogam porra nenhuma. É bacana você gastar 3 milhões com jogadores que a gente esperava alguma coisa e nada tá mudando. Nada. O Vasco é aquela musiquinha do Léo Jaime, nada mudou. E nada mudará. Enquanto tiver mentalidade antiga, o Vasco vai estar vivendo de história. Porra, vamos parar de viver de história. A gente está vivendo, tem que viver agora, o atual. O atual é essa desgraça que está aí. É um presidente incompetente, que não tirou o bumbum do ar-condicionado para ir lá contratar jogador. Depois vem com choradeira e mimimi. Cara, na boa, eu não tô aqui para te romantizar não, Pedrinho. Eu não tô preocupado se você foi ídolo ou não. Porra, então por que tu vem como presidente ficasse na sua casa? Era mais cômodo.
Entendeu? Pra quê? Qual foi a graça? Ah, tá, tirar 777. Ah, meu irmão, desculpa, isso aí é chororô. É coisa de imprensa, que fica passando pano em você, de meia dúzia de torcedores, Nutelas. Eu não vou falar mais mongol, mas é Nutella, torcedor bobão, que acha que só tirar 777 resolveu o problema, não resolveu nada. Continua uma merda. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Então, o jogo, essa situação do Vasco tá passando por isso toda hora em relação a Flamengo, é por conta disso aí. É político, é tudo. É jogador que discute, é jogador que, sabe, que não demonstra tesão nenhum. Ah, mas aí os que passam, não. Mas o Vasco entrou com mais disposição, mas não ganhou jogo, porra. Só disposição. Não ganha jogo. O que ganha jogo é gol, é vitória. Eu prefiro ganhar. E eu prefiro ganhar um jogo jogando mal pra caralho. Do que jogar, entre aspas, com mais raça e perder o jogo. Adiantou nada? Adiantou alguma coisa? A gente perdeu. E aí? Então, assim, lógico, a gente vai falar do técnico? Vai. Mas, cara, isso é um retrato de um presidente que faz lambança, que faz coisa errada, não gosta de crítica, aí fica fechando a página dele. Se fazendo de vítima, de coitadinho. Ah, porque eu botei lá. Todo mundo achar que, porra. Caraca, isso vai adiantar alguma coisa, e até corre um risco, inclusive. Mas isso é outra história. Porra, vamos parar de romantizar as coisas dentro do Vasco, vamos parar de viver de história. O torcedor tá de saco cheio só de história. A gente já tá há quantos anos, Laureano, Jura, sem ganhar do Flamengo, há quanto tempo? Sem ganhar título, vitórias. A gente romantiza empate contra o Bangu. Porra, o Vasco já ganhava de Bangu de 6-7. A gente já ganhou de Flamengo de 6-7. Hoje a gente perde. Rapaziada, eu falei pra vocês, olha o desespero aí do Alexandre Laureano, rapaziada, que situação, ele e os seus amigos aí indignados com essa atuação do Vasco da Gama. O Vasco não consegue ganhar mais nenhuma partida do Mengão. Será que a próxima partida vai ser em Marte, rapaziada? Só pode acontecer isso, porque querem prejudicar o Flamengo de tudo que é jeito, né? Mas não conseguem ganhar uma do Mengão, rapaziada. E aí, o que você achou dessa partida? O que você achou desse corte de